Peixe? Ou alguém de vocês já usa Fert Peixe? Parabéns para vocês então, para nós. Então, o Fert Peixe é exatamente como o nome diz. Ele é um fertilizante feito a partir do aproveitamento do abate do peixe. Quando você tira o filé ou a costela do tambaqui de outras espécies, então sobra a cabeça, a buchada, a carcaça. E lá na fábrica em Ariquemes a gente faz um processo de moagem, fermentação e filtragem, tudo a temperatura ambiente. E o que tem aqui dentro? Aqui dentro desse litro aqui. Aqui dentro desse litro aqui tem peixe. Só que ele tem um peixe de forma líquida. A partir do momento que você moe o peixe e você consegue controlar que o peixe não apodrece, ele sofre um processo chamado hidrólise enzimática. O que acontece? A carne do peixe, através dos aminoácidos, ela é convertida em líquido. Então isso aqui é peixe. Isso aqui é um dos alimentos mais ricos que existe no mundo, né? Disponíveis, né? Tanto para plantas, tanto para consumo humano. O consumo humano é feito de outras formas, é um produto mais elaborado, com certeza, com valor agregado, né? Então o que a gente tem dentro aqui do Fert Peixe? A gente tem uma carga de fungos, bactérias, algas, enzimas e principalmente aminoácidos. Eu sempre gosto de começar a conversa perguntando aqui. A gente vê que nós temos senhores, jovens senhores e senhores um pouco mais senhores, né? Eu acredito que alguém de vocês, a maioria de vocês são produtores rurais e vocês desmataram para plantar pastagem no primeiro momento. Foi isso? Então quando vocês entraram lá, o capim deu dessa altura aqui, né? Aí de 5 anos, 10 anos, 15 anos, 20 anos, 25 anos, aconteceu isso. O que aconteceu? Quando existiu o ambiente natural, as árvores da floresta se desenvolviam naturalmente. Não precisava adubar elas? Não. Por quê? Porque ela é Exatamente. O solo era equilibrado e autossustentável. As folhas caíam sobre o solo e conforme a planta cresce, ela vai eliminando raízes que vão ficando velhas. E todas essas folhas e todas essas raízes, elas servem de substrato ou massa para esses fungos e essas bactérias decomporem. Então, a planta suga os nutrientes do solo e quando ela espelha as folhas, esses fungos e essas bactérias reciclam esses nutrientes aqui no solo. Na natureza nada se perde, tudo se transforma. Então o ciclo vai retornando. Então quando você plantou o capim, que deu dessa altura, essa vida do solo estava alta. Conforme foi passando o tempo, essa vida microbiológica do solo, esses fungos, essas bactérias foram diminuindo. Principalmente por quê? Porque esse pessoal que vive aqui embaixo, eles tinham uma oferta muito grande de alimento. Em cima de 1 hectare, um alqueire, quantos tipos diferentes de árvores tinha? De cipó, de arbusto. Então esse pessoal aqui era acostumado a comer feijão, arroz, macarrão, carne de boi, carne de peixe, carne de frango. Existia uma dieta balanceada, diversificada, variada e em quantidade. Aí introduzimos o capim. O que esse pessoal começou a comer? capim. Folha de capim e raiz de capim. Então o que apareceu? Indivíduos especializados. E os indivíduos especializados são os mais rústicos. Principalmente o quê? Nematóides, fusários, doenças e pragas que atacam o capim ou um café, uma soja, ou um milho que planta depois. Então qual é a proposta do Fert Peixe? A proposta do Fert Peixe é a gente restabelecer a condição adequada de solo próximo do que era um ambiente natural de mata. A gente vai conseguir fazer isso rápido? Não, vamos demorar um pouco para fazer. Mas como que a gente vai restabelecer isso? Só para vocês terem uma ideia. O Fert Peixe tem nitrogênio, fósforo e potássio? Tem, mas em quantidades pequenas. Tem micronutrientes? Tem.
em quantidades pequenas. Mas o forte do Fertipeixe é isso aqui. Aminoácidos. Esses aminoácidos, eles vão ser alimento para esses fungos e essas bactérias que tem aqui debaixo da terra ainda, em quantidade e diversidade menor, e para esses fungos e bactérias e pequenos insetos que nós vamos reintroduzir que estão presentes no Fertipeixe. Para vocês terem uma ideia, 1 ml de Fertipeixe, ele tem 4.600.000 colônias de bactérias viáveis por ml de produto, ou seja, por grama de produto. É muita coisa. E em 24 horas, essa quantidade de fungos e bactérias ela se multiplica 17.000 vezes. Então, o principal objetivo do Fertipeixe é a gente restabelecer esse equilíbrio que existia no solo. O Fertipeixe ele é usado em aplicação aqui no solo e aplicação foliar aqui também. Aqui são aminoácidos que completam as cadeias de nutrição da planta. E aqui no solo é um repositor de bactérias e fungos decompositores alimentados pelos aminoácidos que existem naturalmente aqui no produto. Então, o efeito do Fertipeixe é de 70% a 80% aqui nesse quadrante invisível do solo e 20 a 30% foliar, aonde a gente consegue perceber melhor o efeito do produto, né? Então, aqui está uma gravura mostrando aqui as formas de aplicação solo e foliar. Aqui principalmente vocês são produtores de café ou vocês têm pasto? É produtor de pasto, faz 90%. Pasto. Então vamos a Café também, tem cacau também, viu? Tá bom, então vamos falar sobre pastagem e depois a gente retorna aí falando sobre o café. Hoje, Rondônia tem mais ou menos 4 milhões de hectares de pastagem nessa situação aqui, que elas precisam ser mantidas ou revitalizadas, ou seja, pastagens que já entraram em processo de degradação. É aquela pastagem que eu falei de vocês aqui, que saiu dos 25 anos, está aqui com mais ou menos 20 anos, e ela está com aquele pastinho assim que parece um campo de futebol. Aqui depois o Thiago e o Eric vão falar o que foi feito, aí vocês vão ver visualmente. Como que vocês vão usar Fertipeixe? Agora, a hora que começar a chover, lá para o mês de outubro, vocês vão fazer uma aplicação de 10 litros por hectare de Fertipeixe ou 1 litro para uma bomba de 20 litros d'água, fazendo 1000 metros quadrados, e vocês vão repetir essa aplicação de 40 a 60 dias depois. Vocês fazendo essas duas aplicações, vocês vão conseguir aumentar a capacidade do capim de vocês de 50% a 100%. Eu sou modesto, eu falo que é 50%. Mas muita gente consegue até 100%, consegue dobrar a quantia de pasto e a quantia de animais em cima do capim. Morte súbita de capim, alguém já conhece? O que é a morte súbita do capim? A morte súbita do capim é, nesse caso aqui que eu falei para vocês, que o capim chegou nesse estágio aqui, o camarada está entrando no pronto-socorro. A morte súbita, o cara já está na UTI. Para salvar é muito difícil. Então, a morte súbita é um desequilíbrio acentuado no solo. Que jeito a gente vai recuperar a morte súbita? Só na mancha. A gente vai aplicar o dobro da dose recomendada normalmente. Então, aqui na mancha você vai aplicar 4 litros por bomba de 20 litros. E aqui onde tem o capim, você vai aplicar 2. Ou seja, 20 litros por hectare aqui e 40 litros aqui nesse local aqui. Então, nós com essa aplicação de 40 litros na mancha localizada por hectare, nós estamos conseguindo resolver o problema de morte súbita sem gradear. E se tiver ainda fiapo ou plantas de capim em cima, em 60 dias, 90 dias consegue fechar de novo essa área, né? Ele pode ser usado na reforma de pastagem, quando você gradeia o pasto e semeia o novo capim, você aplica em cima do gradeado. Você pode usar misturado com herbicidas folha larga, porque o que acontece? O Fertipeixe ele tem uma carga muito grande de aminoácido. Quando você aplica o Fertipeixe misturado com o herbicida,
a planta recebe a mensagem que está vindo comida. E qual é a melhor comida que existe? Aminoácido. E ela abre os estômatos dela e começa aquele processo de absorção. E quando ela se dá de conta, a molécula do herbicida penetra até a ponta da raiz e torra. Mata muito bem. E outro caso do Fertipeixe. Piquetes rotacionados. Toda vez que você largar a vaca no piquete rotacionado e ela sair do piquete, você vai, coloca um meio litro numa bomba de 20 litros e passa em cima do pasto rapado ou baixo. O que vai fazer esse processo? Ele vai restabelecer aquela matéria orgânica que existe lá, que existia, que era abundante e foi degradada. Opa, desculpa. Vamos pro café agora, né? Que é uma cultura de bastante expressão. Essa recomendação que a gente tem para o café aqui é uma recomendação partindo do pressuposto que nós vamos começar a implantação do café. Nós vamos usar o Fertipeixe na cova do café. Quando você vai colocar a muda na lavoura, né? Você vai usar 500 ml em 20 litros d'água, vai fazer 100 covas. Aí de 60 dias você vai fazer uma reintrodução de Fertipeixe e depois de 2 em 2 meses você vai fazer novas reintroduções. Aqui, para fazer isso aqui anualmente, você vai gastar mais ou menos 10 ml de Fertipeixe por cova. E você vai fazer 4 aplicações anuais foliares. Você vai começar com 60 ml antes da floração. Depois da floração, no início da floração, de 60 a 100. No início da frutificação, de 100 a 150. E depois, quando ele está na meia grana, um pouco antes da meia grana, de 100 a 150. Para você fazer esse manejo aqui no café, você vai gastar 14 ml de Fertipeixe por cova por ano. E isso vai te custar 24 centavos. Então é um custo muito acessível para o produtor. O produtor rural pode ter muito benefício usando o Fertipeixe em conjunto com outros produtos que ele usa na propriedade, adubação de 20-0-20, adubação nitrogenada, aplicação de outros adubos foliares, aplicação junto com outros fungicidas. Ele é compatível com todos os fungicidas, todos os inseticidas. Ele pode ser aplicado junto de carona com todos os outros defensivos. Então, só para frisar para vocês, o Fertipeixe, o principal foco do Fertipeixe é o restabelecimento do equilíbrio do solo. O que ele vai fazer? Ele vai disponibilizar os nutrientes e vai ser melhor absorvido pela planta, e também ele é aplicado via foliar para o suprimento de aminoácidos, algumas vitaminas, alguns hormônios de crescimento. O Thiago agora vai falar sobre o experimento aqui do capim que eles fizeram, vai dar mais uma recapitulada, alguma coisa que a gente pode ter esquecido. Obrigado por vocês. O valor do litro?